Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Vamos já utilizar aqui N para representar o nível e E para representar a experiência dos jogadores. A força de defesa, que será representada por FD, de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Isso nos fornece uma fórmula para calcular, que serve para calcular a força de defesa, ou seja, a força de defesa é igual a uma constante de proporcionalidade vezes, já que ela é diretamente proporcional ao nível, vezes N, vezes o quadrado de sua experiência, porque ela também é diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Isso nós discutimos nas dicas, O vídeo lá com dicas sobre essa questão. Se você não entende por que vale essa igualdade, vale a pena assistir. Enquanto sua força de ataque, aí vamos representar por FA, força de ataque, é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, a força de ataque pode ser calculada assim, é uma constante de proporcionalidade, que aqui eu vou chamar de K-til, para diferenciar da constante de proporcionalidade presente na fórmula da força de defesa, vezes a experiência, já que é diretamente proporcional à experiência, vezes o quadrado do nível, N ao quadrado, já que é diretamente proporcional ao nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo com nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, de nível 4 e experiência 6, irá atacar o jogador 2, de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Bom, para calcular isso, primeiro nós vamos determinar o valor das constantes de proporcionalidade, K-til e K. Para isso, nós vamos usar os dados iniciais do jogo. No início, cada jogador tem nível 1, experiência 1, força de ataque 2 e força de defesa 1. Então, para descobrir aqui qual o valor da constante K-til, pois sem ela a gente não consegue calcular a força de ataque do jogador 1. Bom, então força de ataque inicial é 2. A constante K-til nós queremos descobrir. Vezes a experiência, 1. Vezes o quadrado do nível, 1 ao quadrado. Tudo isso aqui vale 1, 1 vezes 1 ao quadrado é 1. Vezes K-til vai dar K-til. Logo, 2 igual a K-til, ou seja, essa constante de proporcionalidade vale 2. Força de defesa agora. Vamos calcular a constante K usada na fórmula da força de defesa. Força de defesa inicial, 1, igual a constante K, vezes o nível inicial, que é 1, vezes a experiência inicial ao quadrado, então 1 ao quadrado. Tudo isso aqui dá 1, quando você multiplica 1 vezes 1 ao quadrado, dá 1, vezes K dá K, logo 1 igual a K. Então, essa constante da força de defesa é 1. Ok, agora podemos calcular a força de ataque do jogador 1, é o jogador que está atacando o jogador 2, Então, sua força de ataque, pela fórmula que a gente tem aqui, Força de ataque é a constante K-til, que vale 2, vezes a experiência do jogador, que nesse caso é 5,
vezes o seu nível ao quadrado. 4 ao quadrado. Logo, a força de ataque do jogador 1 vai ser 2 vezes 5, que dá 10, vezes 4 ao quadrado, que é 16. Portanto, sua força de ataque é 160. Força de defesa do jogador 2. Força de defesa é dada por essa expressão. Nesse caso, a constante vale 1. E 1 vezes n vezes e ao quadrado é n vezes e ao quadrado, né? Então, não vou nem colocar aqui a constante, é o elemento neutro da multiplicação. O nível vale 2, vezes a experiência ao quadrado, que é 6. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 2 dá 72. Vezes 1, que é a constante, né? Eu nem coloquei, claro, 72. E aí a diferença que a questão menciona, né, da força de ataque. O jogador 1 venceu, ele é mais forte do que a defesa do jogador 2. Então é 160 menos 72, que dá 88. Gabarito letra B.